Por que e como Acreditas, maior plataforma online de empréstimo com garantia do país, reposicionou sua marca após atingir o break-even? O que está por trás disso? Qual é o propósito? Qual é a relevância disso? Se você quer ampliar sua caixa de ferramentas sobre branding, assista ao episódio do Raise the Bar dessa semana até o final e aproveita e segue nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, para quem está precisando recrutar e selecionar essas áreas, não pensa duas vezes e corre lá conhecer a metodologia pioneira da For Sales e da The For Sales Company. Muito bem, para começar, queria dar muito boas-vindas à nossa convidada super especial de hoje, a Ana Luísa, diretora de marketing estratégico da Acreditas. Como é que você está, Ana? Tudo bem? Oi, tudo bem. Primeiro, obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar esse case, a gente discutir sobre ele. O prazer é todo nosso, Ana. Eu estou curiosíssimo aqui para saber mais sobre isso. Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, animado para mais esse episódio do Raise the Bar. Tema de branding é sempre legal, é sempre curioso, né? Então, vamos lá. Estamos ansiosos aí para conversar um pouquinho mais sobre o case da Acreditas. Se eu puder começar, Rodrigo, claro. Então já perguntar para a Ana Luísa, contar um pouquinho para quem está nos acompanhando, que talvez ainda não conheça Acreditas tão bem, né? Falar um pouquinho para a gente sobre Acreditas, um pouquinho sobre o que você faz na Acreditas, Ana Luísa, para fazer esse pano de fundo para a nossa conversa. Então conta um pouquinho da Acreditas e de você aí dentro para a gente. Acreditas é uma plataforma de soluções financeiras. Ela foi fundada em 2012, a partir da indignação do seu fundador, do Sérgio Fúrio, que questionava o motivo do crédito no Brasil de ser um dos mais caros do mundo. E ele tinha um diagnóstico, de que o brasileiro não está muito endividado, mas sim mal endividado. E a partir dessa inquietação, a companhia usou tecnologia para criar e escalar produtos de crédito com garantia, utilizando os três principais ativos do brasileiro, a casa, o carro e o salário, oferecendo soluções que são mais acessíveis e saudáveis para uma população que tem dificuldade em obter um crédito de qualidade. Hoje, a Acreditas tem um portfólio de aproximadamente 6 bilhões de reais e é a maior do segmento na América Latina. Eu atuo como diretora de marketing estratégico da Acreditas desde 2021 e sou responsável por todas as frentes de branding, PR, social media, a equipe de criação. E Ana, o que motivou a decisão de reposicionar a marca, né? Pós-break-even, foi uma coincidência o timing ou teve uma correlação? E se teve correlação, qual foi, né? Qual o contexto disso? Então, na verdade, foram 3 motivadores. O primeiro deles era refletir a evolução da Acreditas, né? Então, desde a fundação lá em 2012, a empresa saiu de 2 produtos para mais de 10 produtos, entre soluções de crédito, seguros e financiamento. E tanto a marca como o propósito já não abarcavam mais esse portfólio, né? A gente tinha diferentes frentes de negócio e faltava uma amarração única para a gente mostrar isso para o mercado. Então, esse foi o primeiro motivador. O segundo motivador, aí tem bem dentro da linha da sua pergunta, é um contexto de negócio mesmo, né? Olhando a trajetória da Acreditas, até 2022, a empresa estava muito focada em expansão e crescimento, né? Foi quando ela virou um unicórnio, abriu a operação no México, expandiu todo o seu portfólio, a sua oferta de produtos. Em 2022 e 2023,
a Acreditas, ela focou todos os seus esforços em alcançar equilíbrio operacional, o break-even, que foi atingido em dezembro de 2023. Em 2024 começa uma nova fase, que combina crescimento e sustentabilidade financeira, né? E agora, a partir de agora, a gente vai retomar essa aceleração do crescimento, está mais ou menos estimado ali numa faixa de 30% ao ano, né? Mas com eficiência operacional, com sustentabilidade. E a nova marca, na verdade, ela reflete esse novo momento e a gente entende que ela é uma alavanca importante para esse crescimento. Tem um terceiro motivador, que é resgatar a essência da Acreditas, trazer essa atitude inconformista, empreendedora, né, que marcou o começo e toda a jornada da Acreditas, né, que a partir disso ela conseguiu inovar e romper o status quo dos mercados em que ela atuava, e ao mesmo tempo trazer um olhar de futuro, né, ela ser um norteador para onde a gente quer ir. Muito legal. Acreditas, você falou até para... Eu, particularmente, confesso que eu não sei, eu imagino, tá? Ela começou como um produto voltado para pessoa física e ela foi expandindo o portfólio ao ponto de que hoje ela tem produto para pessoa jurídica também, ou tinha desde o começo? Essa é uma dúvida. Na verdade, o portfólio, ele é voltado para o B2C, ele é para o consumidor final. A gente faz empréstimos para pessoa, né, para pessoas que querem investir no negócio, mas é sempre sob uma perspectiva de pessoa física. Para a pessoa física empreender, né, no caso. Isso, exatamente. A gente tem toda uma estratégia de funding, né? Então tem produtos que são FDICs e CRIs, e aí a gente tem investidores institucionais aí que investem na nossa parte ali na frente desses produtos que são usados para fazer o funding da Acreditas. E Ana, eu queria que você comentasse um pouco das mudanças que foram feitas na marca e do motivo, né? Para a gente ter um pouquinho da tradução dessa linguagem nova, né? Eu vi que vocês saíram num verde mais fechado, mais escuro, para um verde bem aberto, bem claro, brilhante. Comenta um pouquinho assim, o ícone também mudou. Sim. Comenta um pouco dos elementos de marca e do que depara dos elementos de marca. Tá, eu vou começar pelo ponto de partida, que eu acho que é bem importante, porque ele é o que norteou todo o restante, tá? Então, né, na verdade, a gente mudou tudo, a gente só manteve o nome Acreditas. O restante a gente repensou toda a plataforma de marca, né? Mas o ponto de partida do trabalho foi repensar o propósito das Acreditas. O propósito anterior da Acreditas estava muito focado em empréstimo, né, em crédito, e a gente tinha ali 3 ecossistemas com produtos, outras categorias, né? Então a gente tinha que trazer um olhar mais amplo para contemplar essas categorias, né? E o desafio foi encontrar o ponto de convergência, né? O que nos tornava únicos ali quando a gente atuava nessas 3 categorias. Então, aqui estou falando de empréstimo, né, financiamento, seguros e investimento, que no caso, FDICs e CRIs para investidores. E a gente chegou na conclusão que em todas essas categorias, né, o ponto, né, o denominador comum é que a Acreditas combateu, foi muito inconformista, né, com o uso de tecnologia, tanto, né, o conformismo do consumidor, que às vezes está muito no piloto automático, quanto dos mercados que oferecem sempre as mesmas soluções. E a partir desse inconformismo, a Acreditas, ela rompeu e trouxe inovação, mas sempre com foco para mudar a vida das pessoas para melhor. Então, esse jeito inconformista de querer fazer as coisas diferentes, né, em prol do consumidor, faz muito parte do DNA. A gente queria manifestar isso de forma muito clara. Então, isso hoje é o cerne do nosso propósito. E aí, a partir daí, a gente repensou toda a plataforma de marca. Então, a logomarca em si,
que ela reflete a gente tem 3 ecossistemas, né? O do carro, o da casa, o salário e vários produtos a partir daí. Então, a marca, ela reflete esses 3 ecossistemas. Ela também traz esse movimento de mudança, né? Então, a gente tem um portfólio grande que onde a gente quer estar presente em diferentes momentos da vida da pessoa, né? A gente tem soluções para isso, né? Então, trazer esse movimento de mudança da vida das pessoas, a gente traz o App Icon para dentro, né, da logomarca, né? E isso traz modernidade. A escolha da cor também tem a ver com buscar ser uma marca mais atual e mais contemporânea, né? Um outro, ainda dentro da plataforma de marketing, review benefícios funcionais, benefícios emocionais, a forma como a gente traduziu o que era Acreditas, e aí muito para buscar uma conexão emocional com o consumidor, trazê-lo de fato ali para o centro, para deixar claro que a gente né, tem diferentes soluções financeiras que acompanham esses diferentes momentos da vida da pessoa, né? Então, foi feito todo esse movimento para traduzir isso. E como foi o movimento de comunicação dessa nova marca, dessa nova identidade visual, Ana? Ela começou por um canal, depois foi para outro, foi um ataque simultâneo em todos os canais. Qual foi a estratégia de comunicação dessa nova marca para o mercado? Assim, acho que uma virada de marca, né, um projeto de rebranding, quando você começa a planejar, né, acho que a decisão sempre é uma decisão de que você tem que, e aí isso em prol de criando experiência, fluidez, né, de você evitar a fricção, todos os pontos de customer facing, eles têm que estar virados no mesmo momento, né? Então, a decisão foi todos os pontos de contato que são customer facing, então estamos falando de home, de app, regras transacionais, a experiência do produto em si, né, dentro do produto, e a comunicação, né, que leva, né, que gera demanda, que leva para os nossos canais, tudo isso tinha que estar com a nova marca, novo posicionamento no momento zero, né? Então, essa então foi a primeira decisão que foi tomada, né? E aí para a gente comunicar para o mercado, a gente usou os meios que a gente já usa normalmente, né? E acho que é importante trazer que a Acreditas é uma plataforma digital, né, de soluções financeiras, e ela atua em segmentos muito específicos. E a nossa estratégia de canais, ela é primordialmente digital, né? Então, eu estou dizendo isso porque então, a gente usou todos os meios digitais que a gente usa, uma abordagem 360, né? Então, olhando diversos canais, de forma bastante ampla, mas sobretudo digitais, e sempre a gente também tem uma visão aqui fufana, né? De olhar essa jornada tanto do topo, com uma consideração ali, como conversão. Então, tudo isso foi pensado e mudado de uma vez só. E eu acho que um outro ponto importante é que a gente aproveitou esse projeto de rebranding para evoluir a experiência, né, as réguas, experiência do app, os principais pontos de contato que a gente tinha. A gente repensou a homepage, né? Então, todo um trabalho ali de evolução a partir desse projeto de rebranding, né? Aí, falando especificamente da campanha de lançamento, então, hoje a gente trabalha, né, uma estratégia digital que a gente chama de full funnel, pode ser brainformance, né, tem várias formas de falar isso, onde a gente impacta o consumidor em diferentes etapas, né? E essas etapas são muito fluidas hoje em dia, né? Ela não é linear, né? Não é aquele funil que a gente conhece, é muito mais aquela figura que o Google mostra lá
do infinito, né? Então, né, as pessoas às vezes estão em consideração, elas voltam para o awareness e aí voltam para a conversão, enfim, né? Você tem que estar ali presente nessa jornada. Então, a gente tem esse olhar e essa forma de trabalhar, e aí a gente fez uma campanha, né, para essa finalidade, onde a gente trouxe aí o empréstimo com garantia, né, que é o nosso produto core, como a estrela dessa campanha. E a gente partiu, e aí já é o desdobramento ali para o consumidor, né, toda essa plataforma de marca que foi construída, a gente partiu a partir de uma verdade cultural, né, que a gente viu em pesquisa, que os brasileiros perdem o sono, né? É muito comum as pessoas falarem assim, fiquei sem dormir pensando nisso, né? Pensando na sua vida financeira. E aí, tanto na visão, eu quero dar um próximo passo, né? Eu quero fazer uma nova realização, quero investir na reforma da minha casa, no meu negócio, ou para sair de uma dívida, né? Então, a gente usou essa verdade cultural, né? De que as pessoas perdem o sono, e trouxe Acreditas como a forma como você não tem isso, né? A contrapartida positiva, vamos dizer assim, né? Tem até aquele ditado, né, Ana? Eu vou dormir, quem me deva é que não dorme. Exatamente. E aí a gente fez 3 filmes, né? Um institucional, que é que a gente chama que é o Inconformado, que traz muito essa atitude da Acreditas, né? Traz muito esse DNA, né? De como somos e o que a gente tem de diferente para transformar o mercado de crédito brasileiro. E aí tem dois filmes de produto, um de empréstimo com garantia de veículo e um com empréstimo com garantia de imóvel, que trazem, né, os principais atributos do produto e também, né, dão essa contrapartida, né, que mesmo você estando ali num movimento de caos, o cliente Acreditas consegue dormir, tem tranquilidade financeira. E Ana, só um parênteses técnico aqui, mas qual que é a taxa média do empréstimo que vocês fazem, assim, de quanto a quanto vai? Só para ter uma dimensão do posicionamento de mercado que vocês têm, né? Se vocês estão abaixo dos bancos, acima, do lado... Hoje a nossa taxa é a partir de 1,09 ao mês. Ah, tá. 1,09. E a gente tem prazos mais longos também, né? E a gente depois a Daisy pode aqui passar. A gente tem ali a nossa tabela comparativa com outras alternativas de crédito. Só para parênteses rápido. E outro parênteses aqui mais teórico em relação a marketing. Você mencionou ali aquela noção de desconstrução de funil de marketing, né? Onde a gente tem lá o full funnel, né? Onde o cliente ele está gravitando entre vários momentos diferentes no espaço de tempo, não é linear mais, né, essa interação. E aí eu queria, logo que você falou isso, me remeteu à importância da produção de conteúdo nas empresas como uma estratégia de estar presente recorrentemente na cabeça das pessoas. Poderíamos dizer que gestão de comunidade, marketing de conteúdo são o centro gravitacional aí de uma boa estratégia de marketing do futuro, né? De novo, dentro de um parênteses um pouco ousado aqui da minha parte, mas só para aproveitar teu know-how para dar insights para nossa audiência, né? Sim, eu acho que são ferramentas fundamentais, né? E eu digo mais, na verdade, produção de conteúdo numa visão ampla, inclusive de PR, né? Não só em redes sociais. A gente tem um desafio aqui de construir categoria, né? Então, a categoria empréstimo com garantia é uma categoria que tem baixo conhecimento e baixa consideração. E você, construção de categoria, ele passa por educação também, né? Passa por você trazer, e educação você traz aí por conteúdos de redes sociais, de PR. Então, a gente se desafia muito nesse sentido. Então, educação financeira também é um pilar importante nesse sentido, né? Porque o fato é que a gente já viu muito em pesquisa, a pessoa, ela
se avalia como tendo educação financeira e tudo, mas ela acaba optando por produtos como, né, cartão de crédito e empréstimo pessoal, que tem taxas muito mais altas, né? E aí acaba entrando numa espiral negativa ali de endividamento. Então, falta educação financeira e a gente tem que ser um desses players e a gente atua de forma muito forte nesse sentido. Então, sim, trabalhar com conteúdo, trabalhar com educação financeira, pautar a imprensa sobre essas questões, produzir e distribuir conteúdos de educação financeira faz parte aqui do nosso core também, tá? Legal. Não, e aí, voltando pro tema, para não deixar aqui fora do fio da meada, mas como é que você percebeu que o reposicionamento da marca impactou realmente a relação com os clientes e a percepção dos clientes sobre a marca, assim? Comenta um pouquinho, assim, dos impactos que vocês já perceberam no negócio, né? Olha, acho que o reposicionamento, ele pretende reforçar a conexão emocional com os clientes e posicionar Acreditas como parceiro ali em momentos decisivos da vida financeira da pessoa, né? Então, esse projeto de rebranding vai destravar valor para a marca e mudar a maneira como a gente se comunica, como a gente se relaciona com o consumidor. Mas, tendo dito isso, né, a gente acabou de fazer essa mudança, foi em dezembro aqui, né? Então, a gente vai colher os frutos desse projeto, os resultados, no médio e no longo prazo. Eu entendo que é um trabalho de construção gradual. A gente ainda não fez nenhuma mensuração, né? Porque a gente está um mês aqui ainda, mas a intenção estratégica é a gente virar referência na categoria em que a gente atua, nas categorias em que a gente atua, né? Não estamos só falando aqui de empréstimo garantia, temos seguros também, e fazer com que as pessoas se conectem mais com a marca, né? E aí a gente vai avaliar as métricas relacionadas a isso, tanto métricas por exemplo, né, brand search, como métricas de engajamento, métricas relacionadas a cross-sell, métricas relacionadas a conversão do funil, enfim, acho que tem um set de métricas depois que a gente vai avaliar para entender o impacto desse trabalho todo. Legal. Mas se a gente... existe um desejo muito grande que as pessoas entendam Acreditas como essa empresa que oferece, né, uma gama de produtos fáceis, acessíveis e que muda a vida das pessoas, né? E ele é maior do que empréstimo também. Ana, deixa eu te fazer duas perguntas em uma. Você falou que hoje a estratégia de comunicação da Acreditas está bastante voltada para o universo online, né, digital, né, que é onde vocês atuam de forma mais intensa. Existe ou existiu alguma inserção em mídias tradicionais, em veículos de comunicação de massa nessa virada? Foi uma estratégia que vocês adotaram ou zero, ou não teve? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta claro que a gente está ainda muito no começo dessa virada de marca, né? Mas quais que são os próximos passos para enraizar essa nova marca, esse novo conceito no mercado? E qual que é a estratégia daqui para frente? Tá. A gente não fez, aí assim, te respondendo de forma muito direta aqui, né? Para a virada, não foi feito nenhum esforço de mídia offline, vamos dizer assim. A gente já fez no passado alguns testes que não se comprovaram eficientes. Perfeito. Mas, assim, isso não quer dizer que não se possa fazer testes no futuro, até porque há uma evolução, né, e sempre constante da forma como você pode medir, né? E aí eu acho que um teste dele ele tem que ser feito sempre observando incrementalidade, né? Então,
isolar, às vezes, uma geografia, testar de forma constante, né, por um X período de tempo, e aí entender a incrementalidade nas tuas métricas, a incrementalidade de aumento de demanda, de conversão, né, de eficiência, de originação, CAC, né, e aí você tem, e ele é sempre um efeito composto, né, um efeito halo, então é uma mensuração que não é trivial, tem que ser muito bem feita. A gente fez alguns testes e eu acho que a gente nunca teve se deu tempo suficiente, né, porque isso é uma coisa bastante comum, existe uma visão de curto prazo, e assim, a gente está estudando para fazer de novo. Claro. Isso em algum momento, tá? Você falou muito bem, né? São momentos, por exemplo, agora você trouxe essa questão de aumentar, a Acreditas vem aumentando o portfólio de produto cada vez mais, né? Então, talvez num passado não fizesse tanto sentido, lá na frente, numa necessidade de ampliar o topo do funil, agora que tem um portfólio maior, tu atinge muito mais gente, enfim, né? Cada momento é um momento, né? Cada estratégia. É até uma curiosidade aqui em relação a isso, Mali. Eu estava vendo a Acreditas tem investido consideravelmente no Facebook, né? Que eu vi um feed bem atualizado ali, por acaso, nas pesquisas que eu fiz para fazer a pauta. E então acho que mostra que vocês estão mergulhando fundo no digital e fazendo um trabalho de ponta a ponta, né? Tem muita empresa que já abandonou o Facebook e está focada em Instagram. Eu imagino que por causa do foco CDE, talvez, do produto, né? A gente usa todas as plataformas, a gente está começando a fazer teste em TikTok também, né, e hoje social, ele representa, quando a gente olha topo de funil, né, e pesquisas, né, de tracking de marca, social é um dos principais canais que as pessoas lembram de Acreditas. Então, que faz parte da jornada dela, né? Depois ela vai lá, enfim, vou querer buscar estou buscando uma solução de crédito. Na verdade, assim, né? Eu estou precisando de dinheiro, né? Que alternativas que eu tenho, né? Acho que as pessoas passa mais por aí, e aí ela vai encontrando, né? Encontra no Google. Como você falou, né? O brasileiro. Será que essa empresa tem reputação? Deixa eu ver como é que ela é no Instagram, vou ver ela no Facebook, enfim. Tem todo um trabalho que é feito, né, de você ampliar esses pontos de contato, porque as jornadas hoje são individuais, são únicas e são infinitas, no final das contas, né? Então, quanto mais você ampliar o mix de canais, mais você vai ter chance de falar com essas pessoas. E eu vi, não sei se vocês viram na mídia, essa semana eu participei do evento de lançamento da pesquisa que o SoftBank fez com uma agência sobre papel de performance e o papel de awareness. Eu vou resumir aqui, porque tem, acho que, um takeaway bastante interessante da pesquisa e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Basicamente, as pessoas, né, hoje estão com spam de atenção, as redes sociais, né, e o mundo digital ensinaram as pessoas a terem avaliações e reações muito rápidas em relação às coisas, né? E reduzindo muito o span de atenção. Então estímulos rápidos acabam funcionando melhor para o nosso cérebro começou a ser treinado dessa forma, né? De ter cada vez mais curtas e tudo mais. Então, esse é o primeiro takeaway. O segundo takeaway é que claro, isso não estava da pesquisa, a gente já sabe, né? Essa questão de topo de funil, meio e fim de funil são divisões que marketing faz, mas o consumidor não tem essa separação na cabeça dele, né? E eles, na verdade, fizeram análises com N consumidores sobre estímulos de awareness e estímulos de performance, né? Que são mais curtos, mais diretos ao ponto. E ambos contribuem para construir atributo de marca, que eu achei bastante interessante, no final das contas. E que o anúncio de performance, ele também contribui para dimensões e atributos de marca. E isso, na verdade, impõe um desafio
para a gente, né, de que uma mensagem ali mais direta, mais, né, de venda de produto, de performance, ela pode ser o primeiro contato que a pessoa tem com a marca. E eu tenho que saber contar a minha história ou trazer minha proposta de valor ali naquele espaço pequeno que eu tenho, né? No Facebook ou no display. Então, nesse contexto, ter uma plataforma mais robusta, uma identidade visual forte, proposta de valor muito clara, faz toda a diferença, porque você vai ter que fazer isso num anúncio pequeno, né? Porque ele também ajuda na marca, ele não só converte. É interessante isso, né? Ter simetria, né? Ter alinhamento geral dos elementos. E hoje é uma guerra por atenção, né? Então, quanto mais relevante até na marca, até na identidade visual tu for, mais chance tu vai ter de chamar atenção, né? Hoje a guerra é por atenção, né? Então faz todo sentido. A gente está vivendo dois mundos, né? Existe o mundo do déficit de atenção, né? Porque a gente está cada vez mais sendo bombardeado, né? E a gente nem lembra mais o que a gente viu há 3 minutos atrás. E o outro lado, as empresas, né? Existe essa guerra de captura de atenção. Então, eu acho que o aprendizado é que cada ponto de contato, né, cada coisa, ele matters, né, ele importa, ele não pode ser desmerecido, né, e aí te respondendo já, aproveitando isso, você perguntou, né, de quais são os próximos passos, esse é um próximo passo, que a gente está se provocando muito aqui, nesse contexto de guerra de atenção, né, de desafio ali, de eu capturar e ter eu tenho que capturar a atenção do consumidor, né? A gente, né, e no mundo onde a gente tem um investimento grande aqui em performance também, como é que eu uso essa plataforma de marca nova para potencializar e eu criar comunicações relevantes, que sejam provocativas, né, que eu consiga tanto converter quanto construir marca, né? Então, esse é um desafio que a gente está se propondo aqui, né? Muito bem, muito bem. Eu queria finalizar aqui com uma pergunta um pouco mais teórica, mas eu acho que pode ser importante para fechar esse arco de insights, né? Sobre branding, importância de simetria na comunicação e tudo mais. Já há alguns anos, né? A gente tem lido e falado sobre a questão do marketing estar invadindo o funil de vendas, a ponto dele espremer lá a parte de conversão efetivamente, de interação do time de venda lá pro fundo, né? Deixando o reconhecimento, o tratamento dos leads e a levantada de mão para o marketing e a parte final para vendas. Na tua visão, qual que é o futuro aí dessa relação marketing e vendas, só para a gente encerrar o episódio de hoje com uma reflexão, dando um zoom out aí no branding e indo para o encaixe dele com os temas de vendas e marketing como um todo, né? Eu acho que ele na verdade, na minha percepção, na minha experiência, e eu entendo que é um trabalho em colaboração e sinérgico, na verdade. E acredito que você atua nesse contexto dessa forma, assim, né? Então, a gente tem, né, encontros frequentes e regulares para discussão ali de geração de demanda com a equipe de esteira, né, ali a equipe comercial, a dimensionar inclusive esforço, né? Agora não, porque eu não reduz, porque eu não estou conseguindo fazer, tratar toda a demanda aqui. Existe sempre um feedback loop da área comercial e também da área de experiência para refinar a estratégia de marketing. Então, eu entendo que é
que é uma parceria mesmo ali e tem que ser muito sinérgico, assim. Então, não acho que seja uma coisa ali linear, né? Então, eu entrego, está tudo bem para, né, para você e a área comercial acaba, né, só ali fazendo o tratamento a partir do momento que recebeu o lead, né? E também, no final das contas, as estratégias elas têm que ser em conjuntos. Então, eu estou com uma estratégia, vou dar um exemplo aqui, de aumentar o meu ticket médio, né? Eu preciso aumentar meu ticket médio. Marketing, como é que você vai me ajudar nisso, né? Como é que e aí passa por comunicação, passa por estratégia, passa por sinais de mídia, passa por N pontos que são feitos. Então, na minha visão, ela Interessante. é uma via de duas mãos em que ambos trazem inputs para a mesa para que seja feita uma construção em conjunto e que repercute em diferentes esferas, né? Uma esfera de cadência e de intensidade do que eu vou trazer de mídia, né? Vou aumentar, não vou aumentar, tenho capacidade para atender, não tenho, agora você investe mais, agora você investe menos. Olha, o CAC marginal está ficando muito caro, precisamos reduzir, temos que repensar qual é o público, estamos reduzindo aqui, por exemplo, estamos reduzindo aqui a qualidade do que está vindo, por que será que é alguma campanha específica. E essas provocações, elas acontecem dos dois lados ao mesmo tempo, tá? E então existe essa retroalimentação, esse feedback loop acontecendo ao mesmo tempo, o que é extremamente saudável no final das contas, né? Muito bom. Muito legal, Ana. Reflexão. Puxa, queremos te agradecer demais aí pelo teu tempo aqui com a gente, né, Mari? É super bacana o case da Acreditas, né? Todo esse arco, né, de scaling up agressivo, né? Chegar a 2.000 colaboradores, fazer o break-even, quer dizer, concluir toda a construção do case, da tese da empresa, né? Fazer uma evolução bastante sólida da tese. E está contando aqui para a gente o papel do branding nisso e essas reflexões sobre vendas e marketing, né? Então, super obrigado, né? Esperamos te ver de volta aqui. Eu acho que tem muita coisa para trazer sobre Acreditas, né, Mali? Com certeza, até esse case, né? Entender um pouquinho mais dos próximos passos aí, à medida que ele for se consolidando. Então, assunto vai ter, Ana. Se vocês quiserem, eu gostaria até de trazer aqui um pouquinho mais. Eu acho que tem esse é o quarto processo de rebranding que eu faço. E eu acho que tem uma questão de lições aprendidas, que acho que pode ser uma coisa interessante aqui. Claro, conta para nós, para fechar o episódio aqui, fala um pouquinho disso. Que eu acho que na Acreditas foi até talvez a experiência mais bacana e interessante, né? Eu acho que um projeto de rebranding, de branding ou de rebranding, né? Ele tem que ser company-wide e ele não pode estar limitado a uma iniciativa de marketing. E aí, nesse sentido, existem aqui tem uns 4 ou 5 aprendizados que eu tive dessa jornada aí, ao longo dos anos, que eu levo, assim, e que é super importante, né? O primeiro deles é ter o buy-in da liderança e do C-Level. Com a participação do C-Level, você garante autenticidade e que o propósito que você vai desenvolver, ele seja verdadeiro, né? Ele reflita, de fato, o porquê que a empresa existe, né? O why dela, né? E também ele consegue refletir o que a gente quer como visão de futuro, o norteador para o futuro, né? Então, você tendo essas conversas com o C-Level, né, e outras pessoas, você traz muito esse olhar né, de futuro e de passado, né, e de presente, e consegue construir algo que seja de fato verdadeiro e autêntico. Acho que um segundo ponto que é fundamental é você ter um trabalho colaborativo desde o início, na concepção mesmo do projeto, com produto e design. E aí, principalmente isso falando
de marcas que têm produtos digitais, né, ou que sejam players digitais. Porque a marca, né, em um produto digital, ela se constrói a partir da experiência, né? E aí produto e design vai trazer ali um olhar de acessibilidade, de usabilidade, que é fundamental para, principalmente em escolha de cor, né? Escolha ali toda da identidade visual. Então, não existe trabalho de marketing sem colaboração com produto e design, né? Senão você vai criar um problema ali depois, na hora que você for aplicar e desdobrar isso para o produto. Acho que o terceiro aprendizado é você ter o envolvimento da liderança do time de people, de RH, porque uma marca, né, se você tem, né, um novo propósito, ele sempre vai beber do DNA e da cultura da empresa. E ele vai servir também para alinhar a visão futura de todos os colaboradores, né? E aí a cultura se beneficia dessa nova marca, né? E pode ajudar a evoluir o mindset da organização, né? E aí, no processo, especificamente de Creditas, a gente acabou conseguindo trabalhar muito próximo ali do time de People e de RH, e a gente reviu também os princípios e valores e o modelo de gestão da empresa, né, para fazer com que tudo conversasse, né? E aí isso ganha um poder muito grande, né? Acho que o quarto ponto é ter um mapeamento de todos os pontos de contato, né? Então, para te dar uma ideia, que na Creditas foram mais de 1.000 pontos de contato que tinham, né? A marca vai desde o contrato até a homepage, né? Tem inúmeros pontos de contato. Você tem que fazer isso entendendo a criticidade de cada um deles, né? E aí o critério principal é tudo que é customer facing deveria ser prioritário, na verdade, né? No momento de virada. Mas isso, você não faz isso sozinho, né? Você tem que trazer e aí envolver stakeholders de diferentes áreas, né? E aí é um projeto realmente corporativo, porque o levantamento, o mapeamento tem que vir deles e também a gestão da mudança, né? Tem que ser um projeto a várias mãos para que isso aconteça da melhor forma, né? E aí acho que tem uma questão aí, até pegando um pouco ali do teu ponto de vendas e tudo mais, a gente tem que lembrar que um projeto de marca, né, de rebrand, ele não é só expressão visual, ele é expressão verbal. E expressão verbal é tom de voz, é a forma como você se comunica, né? Então, trazer para a mesa equipe de CX, equipe de Sales Enablement, adaptar pitch para que ele seja também, esteja coerente com o novo tom de voz da marca, é super fundamental, porque você ganha consistência também, né? E aí, acho que o último, que é mais operacional, é fazer um bom planejamento ali de conjunto com a área de tecnologia para você garantir a excelência na execução, né? Então, uma virada de chave dá sempre um medinho, né? Porque você está mexendo em todo o stack de tecnologia da empresa. Então, aí você tem que fazer teste integrado, tem que fazer um planejamento só para isso e contar com a parceria das pessoas para que isso seja um sucesso, né? Para que você não tenha quebras e tudo mais. Então, aqui é um playbookzinho simples aqui dos principais pontos para garantir que um processo desse seja bem sucedido. Super legal. Nossa, fechamos com chave de ouro aqui o episódio com esse playbook de boas práticas de branding aqui. Para quem gostou tanto quanto nós, queria convidar vocês a dar uma navegadinha na nossa playlist. Tem muito case bacana, outros cases também super bacanas de branding, para quem está curioso para ampliar ainda mais a caixa de ferramenta e continuar esse estudo de caso que a gente cria aqui no Raise the Bar, tá bom? Muito obrigado a todos e todas que acompanharam até aqui. Nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço. Obrigada pelo convite. Obrigado, Tchau, tchau. Ana. Valeu, Ana. Obrigado. Tchau, tchau.